Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 117. Então, continuando, né? Mas você vai conseguir entender quando nós resumirmos essa matéria, você vai conseguir entender por que nós estamos comentando a respeito do corpo orgânico de Jesus. Você vai conseguir entender quando nós resumirmos essa matéria. Porque, como já dissemos, me desculpe. Como nós já dissemos, o que muitas pessoas gostariam de saber é o que aconteceu com o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou? Então, por que nós estamos tratando a respeito da concepção de Jesus? Justamente para ligar uma coisa à outra. O orgânico, ele é perecível. O espírito, ele é imortal. Então é preciso entender uma coisa. Fisicamente, Jesus morreu. Mas fisicamente, Jesus não ressuscitou. Nós vamos tratando devagarinho dessa história. Então, você consegue entender com todo respeito que se Jesus tivesse chegado aqui na Terra através de uma concepção de um Espírito Santo, ou de sei lá de quem fosse, teria ele começado as leis divinas aqui na Terra na contramão? Porque nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo, ele, na condição de guia e modelo o qual todos nós devemos seguir, nosso Senhor Jesus Cristo, além dele ser representante de Deus a todos nós, você entendeu? Ele é responsável por todos nós em matéria de leis do Criador, as quais o Criador confiou a ele vir nos trazer. Você entendeu, né? E além disso, nosso Senhor Jesus Cristo, com toda essa responsabilidade, sendo ele a segunda revelação. Agora, que representante, que guia, né? Que guia é esse? Que modelo é esse? O qual todos nós devemos segui-lo, que já chegou aqui na Terra através de um ato pecaminoso, né? Um ato pecaminoso, vamos pensar por aí.
Ah, eu sou o guia e o modelo da humanidade. Mas que guia é esse? Que modelo é esse? Que nós vamos seguir esse guia, nós vamos seguir esse modelo? Se já chegou aqui na Terra através de um ato pecaminoso? Não tem condições, gente. É só analisar. Ah, mas se tratando de Deus, mas quem disse que Jesus é Deus? A mitologia do catolicismo diz que Deus é Jesus. No entanto, eles rezam dessa forma: Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus? Até onde o ignorante que o zero à esquerda aqui entende, Maria foi mãe de Jesus. Filho, organicamente, de José. Espiritualmente, filho de Deus. Como José era filho de Deus, como Maria era filho de Deus, como eu sou filho de Deus, como você é filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. Né? Aí agora chega Jesus aqui na Terra, como sendo o nosso guia, como sendo o modelo qual nós devemos seguir. Através de um ato pecaminoso. Tudo invenção do catolicismo. E se alguns espíritas, porque eu já tive a oportunidade de assistir a algumas palestras de alguns espíritas que se dizem espíritas, mas charlatões, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo realmente ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, só se ele segue esse guia e esse modelo, porque esse guia e esse modelo, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, eu não sigo. Eu não sigo. Eu sigo os desígnios das leis de Deus. E o que reza nos desígnios das leis de Deus? A lei natural. Obedece-se à natureza de Deus. Tudo. Como já dissemos, a diferença de Jesus para com todos nós está na evolução e não no corpo orgânico, porque o corpo orgânico do Cristo, ele possuía os mesmos elementos os quais nós possuímos, e é óbvio, como já dissemos, naquele momento ali, detentor dessa evolução como Cristo, né, como ele na época tinha e como hoje mais ainda. Então ali havia fluidos, energias que nós desconhecemos, mas que a doutrina dos espíritos nos esclarece muito bem a respeito desse número inimaginável de fluidos, de energias, de dons, né?
de matérias. Conforme vai se evoluindo, o mais evoluído, o que ele possui, o menos evoluído, o que ele possui, o que se é capaz de fazer com o magnetismo, o que se é capaz de fazer com o ectoplasma, com a materialização, com a desmaterialização, com a vidência, com a audição, a levitação, pois inserindo isso aí também, porque lá na frente você vai precisar, com todo respeito, se lembrar disso. O professor Eurípides Barçanufo, nós não podemos nos esquecer que o professor Eurípides Barçanufo, quem conhece a história do professor Eurípides Barçanufo, vai conseguir entender o que eu vou dizer agora. O professor Eurípides Barçanufo, ele era, na época, ele tinha o dom, a ubiquidade. Quando o teu espírito deixava o corpo físico em determinados lugares na cidade de Sacramento, porque lá que ele residia na época, e ele ia em espírito, sustentado pelo seu perispírito, ele ia em espírito, quilômetros e quilômetros, realizar parto. Em espírito. Olha para você ver a ubiquidade do professor Ibarçaúz naquela época. Tem um casozinho que você já sabe, mas eu vou tornar a contar, porque vai ser necessário aqui no caso de Jesus, aqui lá na frente, você vai se lembrar desse assunto de Eurípides Barçanufo, quando lá nós formos tratar aqui do caso de Jesus. Você pode pensar que eu estou enrolando, eu não estou enrolando, é que faz parte do esmiuçamento. É assim, tem que ser mastigado devagarinho, para as pessoas raciocinar, com todo respeito. Vamos pensar assim, 15 quilômetros de distância de Sacramento, naquela época, uma mulher entra em processo de parto, né? Parece que já tinha até rompido a bolsa, né? E ela pede para que o marido dela vá até Sacramento e leve, né, Eurípides Barçanufo lá. Amor, 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 vai lá em Sacramento e traga o professor Eurípides para ele realizar o parto, porque ele era parteiro, né? Famosíssimo na região na época. Realizou centenas de partos. Então vai lá e traga o professor Eurípides Barçanufo aqui para realizar o parto. Mas vai rápido, amor, vai rápido. E ele pegou um cavalo, do melhor que ele tinha lá na fazenda, né? E estilingou, vou usar esses termos, estilingou até Sacramento. Só que a mulher, lá na fazenda, ficou em oração. E o perispírito de Eurípides captou, né? Conseguiu captar aquele chamado. E o espírito Eurípides também captou aquele chamado. Então o que ele fez? Nesse dia ele estava dando aula no colégio. Os alunos conheciam tudo isso, sabia
né, desses fenômenos naturais, porque isso é fenômeno natural. Não tem nada de milagre, maravilhoso, sobrenatural. Esses termos, tudo que eu estou dizendo, vai entrar lá na frente também. E Eurípides leva ao conhecimento dos alunos: olha, eu vou ter que realizar um trabalho e durante esse período, silêncio, permaneçam em orações vocês. Eu tenho motivo por estar dizendo isso. Permaneçam em orações, viu, molecada? Como se diz. A molecada já sabia, ficaram em oração. O professor se sentou, acomodou o seu corpo ali naquela cadeira dele e se desdobrou e foi até lá na fazenda. Chegando lá, eu vou usar esse termo, ele se materializou. Eu vou usar esse termo, porque eu não podia nem empregar esse termo, seria outros, porque os elementos são outros, mas para facilitar, só para você entender. Chegando lá, ele se materializou. Ó, ele deixou o corpo lá no colégio, o corpo físico, e através do perispírito dele, graças ao perispírito dele, em espírito ele foi até lá, mais de 15 quilômetros. Lá ele se materializou graças ao perispírito dele e graças a vários outros elementos na atmosfera que nós desconhecemos, mas que ele conhecia naquela época, que nós desconhecemos até hoje, porque ele tinha que se empregar daqueles elementos que nós desconhecemos, e ele se materializou tangível. O que significa tangível? Você pode tocar. E ele se materializou, a mulher, nossa, professor, mas eu pedi para que meu marido fosse chamar o senhor já veio. Não se preocupe, minha filha. Estou aqui para te ajudar. Vamos ao parto. Ele realizou o parto, né? Ajudou ali a mulher, deu banho na criança. Os instrumentos cirúrgicos todos ele levava com ele na bolsa que ele tinha, né? Os instrumentos cirúrgicos, como se diz hoje, os bisturi, mas naquela época era muito precário, mas suficiente para satisfazer as necessidades naquela época. E realizou uma asepsia ali nos instrumentos, né? Porque ficaram todos ensanguentados. E agradeceu ela ali, desejou boa sorte e saiu sem que ela percebesse. Como se diz o ditado, desmaterializou sem que ela percebesse. Que ela ficou deitada ali no leito, segurando o bebezinho, e voltou lá para o colégio. E ele voltou e recobrou a consciência no corpo físico. Só que nós temos que frisar que o marido dela, da mulher, ainda encontrava-se no trajeto, indo a Sacramento. Indo. E o professor agradeceu as crianças, os meninos, pela disciplina e voltou à lousa e, né, começou deu sequência à aula. De repente,
O professor pegou e disse assim para os alunos: eu já estive em tal fazenda, já realizei o parto, assim, 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 mas o marido da mulher não presenciou porque ele estava vindo. Ele está amarrando o cavalo lá embaixo. Ele agora está subindo a escadaria. Ele vai bater a porta. A hora que ele bater a porta, fulano, você abre a porta e todo mundo se levanta e deseja-lhe um bom dia. Não deu outra. De repente, papapá na porta. O menino, designado pelo professor, foi, abriu a porta, todo mundo se levantou, desejou bom dia àquele senhor, e o senhor apressadamente corre até Eurípides. Professor, minha mulher entrou em parto. Pelo amor de Deus, vamos lá para poder realizar o parto, professor. Mas, meu irmão, eu já estive lá. Já realizei o parto. É um menino. Uma saúde. Perfeito. Mas como o senhor esteve lá? Se eu peguei o meu melhor alazão, cavalo, e vim disparado. O senhor não foi lá. Não, o senhor vai me desculpar. O homem duvidou. O homem duvidou. Vamos comigo. Eurípides era muito educado, o professor Eurípides era muito educado, né, muito gentil. Disse às crianças: vocês esperem um pouquinho, eu vou acompanhar ele até lá. Foi, Eurípides acompanhou até a fazenda novamente. Chegando lá, a mulher pega, olha no professor Eurípides: ô professor Eurípides, mas não precisava o senhor ter voltado, não, eu estou muito bem. Muito obrigado pelo parto. Eu estou bem, o senhor não precisava ter voltado. O homem ficou pasmo. Você vai entender por que eu estou contando essa história do professor Eurípides lá na frente, a hora que nós lermos uma matéria aqui, para a gente concluir a ressurreição, principalmente do corpo de Jesus. Um jovem, ele lá em Sacramento, trabalhando no pasto, roçando pasto, sabe aqueles espinhos de coqueiro? Entrou no olho do rapaz, atravessou o olho de um lado para o outro e ficou ali atravessado. Levaram o rapaz para Uberaba, todos os oftalmos da época falaram assim: ele já perdeu o olho. O pai pegou, levou o menino lá para o Eurípides, para o professor Eurípides, dar uma olhada. Chegando lá, assim, de fato, o espinho de Macaúba havia atravessado o globo ocular do menino, do rapaz, no meio, de um lado para o outro. O Dr. Bezerra de Menezes lhe aparece, né, na evidência dele, e fala para Eurípides assim: retire o espinho. Pode retirar. Ele não temia, tinha fé, sabia o que estava fazendo, estava ciente. A pessoa... Ele bateu a mão naquele espinho lá e puxou para fora. Nem sangrou. Colocou um gás, tampou o olho do rapaz. 3 dias depois, retiraram a gás, né? Aquele tampão. O olho que estava perfurado, que tinha sido perfurado pelo espinho,
o rapaz estava enxergando melhor que o outro que não tinha sido perfurado pelo espinho. Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito de tudo isso aí. Você vai entender. Você vai entender porque que nós estamos narrando essas histórias do professor Eurípides Barçanufo a respeito da materialização, a respeito da tangibilidade, do sangramento, da perfuração do olho. Você vai entender. Entendeu? A hora que nós tratarmos desse assunto aqui, que vai ser no próximo vídeo, você vai pensar assim, mas eu não imaginava isso. Então vamos para o próximo vídeo.